Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos continuar mexendo com o material Aprender Sempre. Isso mesmo, a gente vai continuar fazendo a sequência de atividades número 1, composta por vários exercícios referentes à equação do primeiro grau. Então, hoje a nossa aula é conferindo o valor da incógnita na equação. Na verdade, a gente vai resolver a equação do primeiro grau, como vocês já viram, e também a gente vai resolver alguns problemas sobre a equação do primeiro grau. Bom, para isso eu preciso que você separe aí o quê? Lápis, borracha, caneta, folhas ou um caderno para anotação. E se você já pegou seu material Aprender Sempre lá na escola, caso a escola já tenha recebido, ou você baixou lá na internet o PDF lá no site da EFAP, você pode acompanhar pelo material. Se não, você só anota aí o que for importante e vai fazendo no seu caderno, tá bom? Contamos com a presença da professora Inês para me ajudar no chat hoje, né? E aí, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas da primeira série do ensino médio. Não se esqueçam que o nosso chat agora mudou um pouquinho, né? Então, alunos, entrem aí na sua turma, no chat da sua turma, e mandem as respostas para os seus professores. E aí, professores, repassem para a gente as dúvidas e as respostas dos seus alunos, ok? Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, eu vou pedir para colocar, por favor, o slide dos objetivos da aula. Esse mesmo. Bom, tem um monte de objetivo, né? Mas eu já falei que hoje a gente vai mesmo resolver a equação do primeiro grau e os problemas. Mas vamos ler os objetivos da aula. Verificar se as soluções apresentadas tornam as equações polinomiais de primeiro grau verdadeiras. A gente já chegou a fazer isso na última aula, né? Identificar a relação dos coeficientes que define sua solução, ou seja, x é igual a menos b sobre a, que é encontrar a solução de uma equação. Determinar soluções de problemas que envolvam relações entre balanças. Então, a gente já viu um pouquinho de balança aí na primeira aula sobre a sequência. Hoje vai ter um problema sobre balança. Resolver problemas que envolvam a ideia de equação polinomial do primeiro grau, que envolvam a tradução de informações da linguagem natural para a linguagem matemática. Então, esses são os objetivos da aula de hoje, ok? Mas vamos começar a aula de hoje, que é o que interessa. Vou pedir, então, para pôr o próximo slide, que é a atividade 1. A atividade 1 fica na página 11 do volume 3 do material Aprender Sempre. Eu quero resolver essa equação do primeiro grau. Então, se você assistiu algumas aulas minhas do Retomando Conceitos, vocês já sabem resolver a equação do primeiro grau. Às vezes, vocês já até sabiam e só retomaram lá no Retomando Conceitos. Então, eu quero que vocês resolvam essa equação. Como é que faz mesmo para resolver uma equação? Eu quero descobrir o valor da incógnita, que é o x, o valor desconhecido. Para isso, eu vou isolar todos os números que têm a letra x acompanhando para um lado da equação, para um primeiro membro, por exemplo, e todos que não têm para o segundo membro, lembrando de usar operações inversas. Então, adição vira subtração, subtração vira adição, e no final, quando você já tiver já arrumadinho, você junta os termos semelhantes e passa dividindo o número que estiver multiplicando o x. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Bom, eu espero que vocês lembrem como resolva. Professora Inês, quanto tempo eles têm para resolver essa equação? Professora Roberta, eles vão ter 3 minutos. Então, professores, mandem o nome dos seus alunos que conseguiram resolver e encontrar o valor do x, ok? Até lá, pessoal!
voltamos do chat. E aí, aluno, você aí na sua casa conseguiu descobrir o valor do x dessa equação? Conseguiu entrar no chat da sua escola e passar essa resposta para o seu professor? Conseguiu? Não? Não tem problema, mas eu espero que você tenha pelo menos chegado a resolver a equação, né? Professora Inês, conta o que aconteceu aí no chat. O que os professores falaram? Professora Roberta, os nossos professores enviaram o nome de vários alunos que encontraram o valor de x igual a 3. Entre eles, Janaína, Matheus, Otávio, Francisco, Júlia, Augusto, Angélica, Karina, Maicon, Amanda, Vilma e Emanuel. Vamos ver a resposta, professora Roberta? Vamos. Eu quero mandar um abraço para esse Emanuel, que ele chegou a colocar qual era o valor do coeficiente A e qual era o valor do coeficiente B, que eu falei sobre isso na última aula. Muito bom, Emanuel, gostei de ver. Então, vamos lá. Para a gente resolver uma equação do primeiro grau, como a gente faz mesmo? A gente escolhe um dos lados para ficar o termo com x e um dos lados para ficar os termos independentes, aqueles que não têm x. Sim? Então, eu vou deixar no primeiro membro, onde já está o 5x, os termos com x. Então, o 5x já está no lugar certo. Vou deixar um espacinho para colocar quem está faltando aí. Sinal de igual. E o número 2 aqui, ó, que não tem x, também já está no lugar certo. Quem está no lado errado aí da conta? O mais 5, porque ele não tem x. Então, ele vai ter que vir para o segundo membro. Ele está com sinal de mais, ele vai vir com sinal de menos. Lembra a operação inversa? E o 6x... está no segundo membro, vai ter que ir para o primeiro. Ele tem um sinal de mais invisível na frente dele. A operação inversa do mais é o menos, então ele vai para lá, menos 6x. Respiro e vejo se eu mudei certo e se eu mudei o sinal. Mudei, agora é a hora de juntar os termos semelhantes. Tenho 5x, devo 6x. Aqui a gente sempre pensa em dinheiro. Bom, se eu tenho 5 e eu devo 6, a minha dívida é muito grande, certo? Então, eu consigo diminuir a minha dívida, pagar uma parte dela e ver quanto falta pagar. Então, eu entrego os 5 reais e fico devendo um ainda. Então, eu fico com menos 1x. E aqui, professora? Tenho 2 e devo 5. Mesma situação. Se eu tenho 2 e eu devo 5, a minha dívida é maior. Entrego esses 2 para diminuir a dívida, mas fico devendo ainda. Quanto? Devo 3. Aí você pode, alguns professores vêm aqui e multiplicam por menos 1, já mudam o sinal, já tem a resposta do x. Eu gosto sempre de passar o número que está multiplicando x, dividindo com o seu sinal junto. Então, a minha multiplicação do x vai virar uma divisão. Então, eu vou ter o menos 3, que eu já tinha lá, dividido pelo menos 1. E aí, eu tenho uma conta com 2 sinais. Eu não posso responder um valor para o x com 2 sinais. Eu tenho que decidir um só. Então, eu vou fazer uma regra de sinal. Regra da divisão. Sinais iguais mais sinais diferentes menos. No caso, sinais iguais dá mais. 3 dividido por 1, 3. Então, x é igual a 3. Vou pedir para colocar, por favor, o próximo slide que tem a resolução, para quem quiser tirar um print. Lembrando que eu poderia ter multiplicado por menos 1, já mudado o sinal, ficaria 1x igual a 3, logo x valia 3, tá bom? Detalhe que eu fiz o item A da atividade 1. Se você tiver com o seu caderno, você vai ver que tem outros itens, tem o B, pelo menos o B eu sei que tem. Então, depois você pratica fazendo o B também, tá bom? Vamos para uma próxima atividade? Então, a atividade 2 na tela, essa fica nas páginas 11 e 12. Nessa eu vou fazer o item B. Já que na primeira eu fiz o item A, nessa eu vou fazer o B, tá bom? De novo, é uma equação, só tem mais elementos, mas funciona do mesmo jeito. Eu quero encontrar o valor da incógnita x, para isso eu vou ter que isolar e pensar nas operações inversas, ok? Professora Inês, quanto tempo eles têm para essa atividade? Professora Roberta, eles terão 3 minutos. E, alunos, vocês aí em casa, pratiquem, mandem as respostas no chat para os seus professores. Estamos aguardando. Ok, boa sorte.
Voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram descobrir o valor do X? Sim? Fizeram aí em casa? Como que vocês isolaram isso? Colocaram para a esquerda, para a direita? Como foi? Professora Inês, alguma resposta no chat dos professores? Sim, professora Roberta. Os professores mandaram o nome de vários alunos que enviaram a resposta X igual a 15. Entre todos eles, temos lá a Rafaela, a Késia, Samara, Monique, Heloíse, Maicon, Henrique, Isabelle, Roberto e Vinícius. E você, aluno que está aí em casa, que ainda não mandou a sua resposta, vamos, mande para o seu professor. Também quero falar seu nome aqui, hein? Vamos corrigir, professora Roberta? Vamos sim. Ó, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu sempre coloco o X para a esquerda e quem não tem X para a direita. Eu vi que uma pessoa lá falou, olha, colocou o X ao contrário, na hora de resolver, um aluno falou isso, vou fazer também, tá bom? Na minha resolução, depois vai estar no padrão que eu uso sempre, X para a esquerda e número 100X para a direita. Aqui eu vou fazer o contrário, só para mostrar que dá a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou deixar todo mundo que não tem X para a esquerda. Olhando aqui, o 45 e esse 5 já estão na posição certa. Espera que a Lousa não me respondeu, agora foi. 45 está na posição certa e o número 5 está na posição certa. Aí, do outro lado, aqui do lado direito, tem o menos 15 e o menos 25, que não tem X, e eu vou pôr lá para o lado esquerdo. Então, o menos 15 vai, operação inversa, como mais 15... E o menos 25 vai como mais 25. Sinal de igual. O 4x já estava aqui. E o menos 2x do lado esquerdo vai vir para a direita como mais 2x. Respiro e confiro. Olha, o menos 15 está mais 15. Menos 25 está mais 25. Menos 2 está mais 2. Ok, acertei. Vou juntar os termos semelhantes, pensando em dinheirinho, né? Aí, no caso, é todo mundo positivo, melhor ainda. 45 mais 5 dá 50, 50 mais 15 dá 65, 65 mais 25, 65 mais 5 dá 70, com mais 20, 90. Então, aqui é 90. Igual 4x mais 2x, 4 mais 2, fácil, 6x. Legal. Agora eu não sei mais resolver, professora. Calma, lembra, a gente tem que deixar o x isolado. O 6 está multiplicando o x. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Esse número 6 é o que vai passar dividindo, ele que vai para baixo. Então, eu vou ter 90 dividido por 6 vai ser igual ao valor do x. Quer dizer que o meu x vale... Vou dividir 90 por 6. Vou fazer aqui do lado, tá bom? 90 dividido por 6. Tabuada do 6 tem 9, não tem 6. 1 vezes 6, 6. Para chegar no 9, sobram 3. Abaixo, 0. Tabuada do 6 tem 30? Tem sim. 5 vezes 6 é 30. Então, 5 vezes 6, 30. Sobra nada. E aí deu 15. Então, observem que eu isolei dessa vez ao contrário, tá bom? Sim, vamos ver a minha resolução para ver como que ficou? Mostra, por favor, a resolução aí, ao próximo. Esse mesmo. Então, aqui, ó, nessa resolução, se você observar, eu joguei todo mundo que tinha X para a esquerda, todo mundo que não tinha para a direita. Na hora que eu juntei, a diferença desse para o meu é que aí ficou menos 6x e menos 90. Então, quando eu passei dividindo, o sinal de menos foi junto, e aí eu tive que fazer a regra de sinal para chegar no número 15. Mas pode ver que deu 15 do mesmo jeito. Então, professora, eu posso escolher aonde eu quero colocar o X, se é no primeiro membro, no da esquerda, ou no segundo da direita? Pode. Só tem que tomar cuidado com o sinal e tomar cuidado naquela última passagem de lembrar que quem vai para baixo é sempre o número que acompanha o X, o que multiplica o X que fica embaixo. Ok? Muito bem. Vamos então para mais uma atividade. Lembrando que agora a gente vai entrar em problemas. Então a gente vai ter que ler, pensar para ver como resolve. E esses problemas, claro, vão cair em equações do primeiro grau. Então, atividade 5 na tela para eles, por favor. Atividade 5 fica na página 13, nas páginas 13 e 14 do material Aprender, sempre volume 3 da primeira série do ensino médio. Muito bem, a gente tem aí o desenho de uma balança. Lembra que lá no início eu falei que ia ter um exercício da balança? É esse. Essa balança,
está equilibrada. Significa, os pratos estão na mesma direção, tá vendo? Não tem nenhum um pouquinho mais pesado que o outro. Significa que a gente está trabalhando com uma igualdade. O que tem no primeiro prato, que é um gatinho e um peso aí, vai ser igual ao que tem no segundo, que é um outro peso. Sim? Então, a gente está falando o quê aí? Ó? Vamos ver. Observe a figura a seguir. De acordo com a figura, o valor da massa corporal, que popularmente a gente chama do peso do gato, é um número. Então vamos entender, ele está falando do que a gente chama de peso do gato, que na verdade, fisicamente, isso chama-se massa corporal, tá bom? Então a gente tem um gatinho, a gente está pensando no peso dele, entre aspas, e a gente tem ele, tem um pezinho de 4 quilos, equilibrado com peso de 10. Aí você vai montar uma equação para isso. Então você vai pôr X para essa massa corporal do gato, o pezinho do gato, X mais o valor que tem ali do lado, igual ao outro valor. Quando você resolver essa equação, que é bem simples, você vai encontrar um valor. Eu quero saber se esse valor, se este número é um número ímpar, se esse número é um número maior do que 7, se esse número é divisível por 2 ou 3, ou seja, se ele é resposta da tabuada do 2 e se ele é resposta da tabuada do 3, tem que ser dos dois, tá bom? Se ele é um número primo, ou se ele é um número menor que 5, ok? Professora Inês, quanto tempo eles têm para fazer essa atividade? Professora Roberta, eles terão 2 minutos. E alunos, mandem qual é a alternativa correta. Espero vocês. Obrigada, pessoal. Até lá. Voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram descobrir qual é a massa corporal do gato? E aí, conseguiram ver qual é a alternativa correta? Esse número é o quê? Ele é ímpar, maior que 7, divisível por 2 e 3, primo, menor que 5. E aí, conseguiram fazer? Conseguiram passar a resposta para os professores? Professora Inês, alguém conseguiu passar alguma resposta para os professores? Conseguiu sim, professora Roberta. Os professores repassaram para a gente que os alunos Letícia, Júlia, Mariana, Davi, Vitor, Lívia, Adriele, Eliane, Bárbara, Vinícius e Ana Clara disseram que é a letra C. Isso mesmo. Será que é, professora Roberta? Vamos descobrir. Então, venham comigo, por favor. Então, a gente tem aqui o gato. Eu vou chamar a massa corporal dele de X. Deixa eu ver se essa minha caneta está acionada. Eu acho que ainda não. Não? Deixa eu ver se eu consigo acionar aqui. A lousa não quer me responder. Não? Vai, vamos imaginar aqui, ó, o xizinho. Tem problema, vamos pensando, ó. A gente vai chamar o gatinho de X, então a gente vai escrever uma equação. X mais 4 igual a 10, tá bom? Ficou tela em branco? Acho que agora vai, né? Ainda não. Tem problema não. Acho que agora foi, gente.
Isso, obrigada, arrasaram. X mais 4 igual a 10. Toda vez que falar em balança, a gente está falando em equilíbrio, tudo bem? Aí esse 10, ele vai ter que, né, esse 4, na verdade, vai ter que passar para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 10 menos 4. Lembra da operação inversa? E quanto é 10 menos 4? 6. Então, a massa corporal do meu gatinho é 6 quilos. Tudo bem, o número 6, ele é um número ímpar? Ele é um número maior que 7? Não, claro que não. Ele é divisível por 2 e 3. Na tabuada do 2 e na tabuada do 3 tem a resposta 6? Tem, é esse mesmo. Ele é um número primo? Não, ele é um número composto. E ele é menor que 5? Não. Então, a resposta certa é o C. Então, vou pedir para pôr a resolução na tela, por favor. Que aparece a alternativa C, isso mesmo. X é igual a 6, quem quiser tirar um print. E ele é da tabuada do 2 e do 3. Muito bom. Vamos fazer mais um problema, só que um pouquinho mais difícil? Vamos? Então, atividade 6, página 14. Esse a gente vai ler com calma, para poder pensar e poder resolver com calma, tá bom? Marta é uma vendedora que alcançou nos meses de abril, maio e junho o prêmio de melhor vendedora. Então, a gente tem uma pessoa e tem aí falando de 3 meses onde ela ficou com o prêmio de melhor vendedora, ou seja, ela vendeu bastante, certo? Legal. Nesses 3 meses, ela vendeu um total de 108 produtos. O que significa total? Quer dizer que juntando os 3 meses, abril, maio e junho, no total, na soma desses 3 meses, ela vendeu 108 produtos. Tudo bem até aqui? Sendo que abril foi o mês em que ela vendeu menos, quer dizer que abril é o menor número. E junho, o mês de maior venda. Então, junho é o que ela vendeu mais. Então, vamos pensar. Tem abril, ela vendeu pouquinho. Maio, ela vendeu um pouco mais. E junho, ela vendeu mais ainda. Então, são 3 números, começando do menor e indo para o maior. Tudo bem até aqui? Legal. Nessas condições, determine o total de vendas em cada mês, sabendo que os números são consecutivos. Aí eu te pergunto, você sabe o que é consecutivo? Será consecutivo, aquele que vem em sequência. Então, a gente tem um número, a gente vai ter os próximos a ele. Por exemplo, se eu falar o número 5, eu estou falando do 5, do 6 e do 7. Se eu falar o número 10, eu estou falando do 10, do 11 e do 12. Então, consecutivos são os números seguidos. Na matemática, quando a gente tem algum exercício que a gente vai precisar utilizar números consecutivos, normalmente a gente usa esses 3 valores que estão aparecendo aí embaixo. X menos 1, X e X mais 1. Ou seja, o número X, o número que vem antes dele, que é o X menos 1, e o número que vem depois dele, que é o X mais 1. Tem também professor que prefere usar X, X mais 1 e X mais 2. Tanto faz, você pode usar qualquer um deles. Ou você usa x, x mais 1 ou x mais 2, ou x menos 1, x e x mais 1, tá bom? Então, eu vou usar os 3 que eu coloquei aí, tá? Então, vamos entender. Mês de abril, eu vou usar x menos 1, porque é o menor valor. Mês de maio, eu vou usar o x. E o mês de junho, eu vou usar x mais 1. Então, eu vou montar uma equação. Como que eu vou montar essa equação? O total não é 108? Então, eu vou colocar mês de abril, x menos 1, mais mês de maio, x, mais mês de junho, x mais 1. Então, eu vou ter esses 3 números somados igual a 108. Vou resolver essa equação e vou descobrir o valor do x, que é o mês de maio. Aí, eu vou pensar como descobrir o mês de abril, que é um número antes, e como descobrir o mês de junho, que é um número depois, ok? Então, esse dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu expliquei bem direitinho para vocês. Professor Inês, quanto tempo eles têm para resolver essa atividade? Professora Roberta, nossos alunos terão 3 minutos. Então, mandem lá para os seus professores quanto que deu em abril, em maio e em junho, ok? Até breve. Até. E ó, só para ter certeza que você acertou, você pode somar os 3 valores que você encontrou e ver se dá 108, né? Então, tá bom. Até já.
Voltamos do chat, e aí? Esse era mais difícil, né? Conseguiram descobrir os valores de cada mês? Antes disso, eu quero mandar um recado para o professor Alexandre. Professor Alexandre, não só para você, para os outros professores que ficaram com essa dúvida e alunos também. Por que a gente pulou algumas atividades? Porque a gente fez a 1, a 2, já foi para a 5, porque a gente escolheu algumas atividades, vendo qual eram assim mais fáceis de fazer para que o aluno tivesse como base e conseguisse fazer as demais. Então, aquela que é parecida com o que a gente está fazendo aqui, a gente pulou, porque aí o aluno consegue tentar fazer sozinho e depois tirar dúvida com você aí. Tá bom? Você, professor. Então, eu espero que estar ajudando. A gente não tem como fazer todas, então a gente escolheu aquelas que a gente achou mais difícil e que ajude a dar base para fazer as demais. Ok? Professora Inês, e aí? Conta. Professora Roberta, muitos alunos começaram a participar e mandar seus nomes lá para os seus professores. E aí eu vou falar aqui. Quem deu a resposta como sendo 35, 36 e 37. Nesta ordem, nós temos lá Maicon, Mariane, Adriele, Angélica, Vitória, Vinícius, Pedro, Eduarda, Ana e Wesley. Vamos então corrigir, professora Roberta? Vamos sim. Então, ó, a gente tinha lá os meses. Eu já pus a tela em branco aqui para resolver, tá? Então, o primeiro mês a gente vai usar como x menos 1, mais o segundo mês como x, é abril, maio e junho, né? E o terceiro como x mais 1. Isso tudo é igual a 108. Aqui eu coloquei parênteses só para poder mostrar os 3 números. Mas eu podia não colocar. Eu poderia colocar direto, tá? Primeiro mês x menos 1, somado com o segundo, somado com o terceiro, igual a 108. Aqui eu poderia passar esse menos 1 e esse mais 1 somando para o lado direito. Porém, se eu devo 1 e eu tenho 1, eu cancelo, eles se anulam. Então, só sobra x mais x igual, x feio, mas tudo bem, 108. Se eu tenho x mais x mais x, eu tenho ao todo 3x. Então, 3x é igual a 108. Então, para descobrir o valor do x, eu vou passar dividindo esse 3. Eu vou dividir 108 por 3. Quanto que é 108 dividido por 3? Então, vamos fazer aqui do lado, ó. Eu vou pensar na tabuada do 3. 1 é muito pouco, vou pegar 10. Tabuada do 3 tem 10? Tem 9. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Abaixo 8. Tabuada do 3 tem 18? Tem. 3 vezes 6 é 18, sobra nada. Então, deu 36. Este 36 é o mês do meio. Era abril, maio, esse aqui é o maio. O abril é 1 a menos, x menos 1, então é 35. É o mês de abril, ficou feio esse 35, vou arrumar. E o mês de junho, deixa eu só arrumar o 35. Apaguei, vamos lá, canetinha, 35. E o mês de junho vai ser um depois, que é o meu 37. Se eu somar 35 mais 36 mais 37, eu encontro o 108. Vou pedir para mostrar a resolução na tela, que é mais bonitinha do que a minha. Aí eu passei o menos 1 e o mais 1 somando e subtraindo para o outro lado, mas deu 36. Mês de abril é 36 menos 1, que é 35. E mês de junho é 36 mais 1, que é 37. Tiraram o print aí? Muito bem, vamos para uma última atividade. Põe a atividade na tela, por favor. Essa atividade, eu acho que não vai dar tempo de eu passar um chat para vocês. Então, professora Inês, dá tempo?
Não, professora Roberta, infelizmente não dá. Vamos fazer juntos? O que a senhora acha? Eu acho legal. Então, eu vou pedir para abrir, se não tiver aberto aí o chat dos professores, para abrir, para os alunos prestarem atenção e irem respondendo lá junto com o seu professor. Professora Inês, eu já vou pôr no slide em branco. Você lê para mim o exercício, quando tiver no slide em branco? Com certeza. Então, por favor, põe o próximo slide em branco para mim. Isso mesmo. Então, lê para mim, por favor. Renata tem 32 anos e é mãe de 3 filhos. Tá, vou pedir só para eles colocarem na tela o enunciado, e aí depois eu vou para o branco, vai. Senão eles não acompanham a leitura, né? Pode ser? Posso voltar? Voltei. Vai lá, pode continuar. Então, Renata tem 32 anos e é mãe de 3 filhos. A soma das idades dos filhos é igual a 18 anos. Nessas condições, assinale a opção que apresenta em quantos anos a idade de Renata será igual à soma das idades dos filhos. Ok. Cuidado que esse exercício tem uma pegadinha. Então, vamos entender a situação para poder montar a equação. E aí sim eu vou para o meu slide em branco para fazer ele, tá bom? A Renata tem 32 anos hoje. Certo? Ela tem 3 filhos que eu não sei a idade, mas que quando a gente soma essas 3 idades aí, dá 18. Tudo bem até aqui, certo? Vai passar um tempo para todos eles. Então, vai passar uma quantidade de anos. Sei lá, faz de conta que vai passar 5 anos. Então, se vão passar 5 anos, a Renata vai ter 32 mais esses 5 anos. E essa soma dos filhos, dos 18 anos, também vão passar 5 anos. Porém, vão passar 5 anos para cada filho. Como são 3 filhos, eu teria que fazer 18 mais 5 mais 5 e mais 5. Bom, eu estou chutando que é 5, tá? Vamos chamar que é X essa idade. Então, a idade da Renata agora é 32. Daqui uma determinada passagem de tempo vai ser 32 mais X. Então, a idade da Renata, vou escrever aqui, depois a gente faz direto lá, tá bom? A idade da Renata vai ser 32 mais X, que é essa passagem de tempo, tudo bem? Os filhos juntos, os filhos todos juntos, agora, no momento, eles têm 18 anos no total, a soma deles. Mas vai passar essa quantidade X de anos para cada um deles. Não são 3 filhos? Então, vão ser 3x. Eu poderia escrever direto 3x, ou assim, né? Para o primeiro filho, para o segundo filho, para o terceiro filho. Então, eu tenho 32 mais x para a mãe, e 18 mais x mais x mais x, porque são 3 filhos, para os filhos. Eu quero saber quando essas idades vão ser iguais. Então, eu vou igualar. Então, vou colocar já o slide, mas eu não vou pôr nem o branco, eu já vou pôr a resolução, porque senão não vai dar tempo, né, professora Inês? Com certeza. Eu vou mostrando na resolução. Então, aqui, ó, soma da idade dos 3 filhos é 18, tempo em anos por filho vai ser x, a idade da Renata é 32, e o tempo em anos para a Renata é x. Então, eu tenho os filhos, 18, mais os 3x, igual a idade da Renata, mais o x. Virou uma equação do primeiro grau que vocês já sabem resolver. X mais x mais x deu 3x. Aí isolei os termos com x no primeiro membro, então mais x virou menos x, o 18 virou menos 18, e aí eu resolvi e deu 7. Então, vou pedir para mostrar a alternativa C. É isso, né? Muito bem, obrigada pela aula. Professora Inês? Ok, pessoal, vamos lá. Amanhã e depois temos o Inova. Participem, 22 e 23, 100% online, cheia de novidades. E avaliem a nossa aula. Põe o QR Code para os nossos alunos. Diga o que precisa melhorar, o que você gostou. Estamos aqui para te ajudar. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Bruno, cadê você? Aqui onde? Aqui, no chat do Centro de Mídias. Danadinho, me enganou de novo. Não, mas eu tô falando sério. Sabe aquele chat das aulas onde tá todo mundo sempre junto comentando? Claro que eu sei, um montão de mensagens ao mesmo tempo, às vezes a gente até fica meio perdido, né? Pois é, agora os chats nos aplicativos são divididos pelas séries e anos de cada escola e não mais para todos os alunos em cada canal. Então, peraí, isso quer dizer que o aluno interage apenas com o colega e o professor da própria escola? Exatamente, Estela.
todo mundo vai sair ganhando com essa mudança. É verdade, fora que a moderação das mensagens vai ficar bem mais eficiente. E os alunos vão interagir com os professores e os colegas que já conhecem. Esse é um bom jeito de ficar perto dos amigos da escola, né? Já que nem todo mundo tá voltando às atividades presenciais. Ah, tem um recado também para os profissionais. O chat durante as aulas no aplicativo para toda a rede continua valendo como a comunicação de vocês. E os professores podem mandar as perguntas dos alunos para os professores que estão lá no estúdio. Ah, mas para os alunos só valem os chats dos anos e das séries de cada escola, tá? E é por lá que eles vão bater aquele papo com vocês e com os colegas. Vai ser bom para todo mundo. Olha, vou adorar fazer parte desse chat. Pessoal, agora as aulas do Centro de Mídias têm mais essa vantagem. Bora reencontrar os amigos? Agora!